Oi, bom dia. Hoje a gente está falando aqui, que vai falar sobre uma outra linha teórica que trata da indústria cultural, que são os integrados. Então, vamos lá ver. Os integrados, eles começam colocando seus argumentos no sentido de achar pontos positivos da criação da indústria cultural, do fato de que os meios de comunicação de massa estão produzindo esses produtos em larga escala. Então, para começar, né, uma coisa que ele coloca bem, mais pessoas têm à disposição produtos culturais. Então, por exemplo, as pessoas que só poderiam escutar música nos grandes teatros e tal, agora podem lá comprar o seu disco, né? Escutar no rádio, essas músicas e tal. Então tem mais acesso à disposição de mais gente. Isso seria uma coisa boa, né? A absorção do conteúdo torna-se leve e agradável para todos ou para mais pessoas. Então, a ideia da escola de Frankfurt, que diz que tudo fica muito simplificado, os integrados falam que isso é uma coisa positiva, porque daí mais pessoas conseguem entender aquilo, mais pessoas conseguem consumir aqueles produtos culturais, né? Os integrados, eles acham que a escola de Frankfurt, na verdade, eles são elitistas, né? Apesar de eles serem marxistas, os integrados julgam a escola de Frankfurt por ser elitista, por dizer o seguinte: olha, são vocês, então, só vocês que têm a legitimidade de dizer o que é cultura, o que é a arte, e fora disso é cultura de massa. Mas quem são vocês para dizer isso, né? Então, eles vão lá e colocam a escola de Frankfurt contra a parede. Então, por exemplo, outro argumento é de que agora as pessoas mais pobres conseguem também produzir e divulgar sua própria cultura, né? Então, se a gente for ver na atualidade, né, a quantidade de gente que faz suas próprias músicas e colocam no YouTube, por exemplo, né? E isso antes da indústria cultural não teria como as pessoas conseguirem ouvir, né, essas pessoas. A cultura de massa representa um determinado grupo de pessoas, né? Então ele não fica assim necessariamente algo de classe, né? É isso que ele está dizendo. Ele também está argumentando, aqui os integrados, que a indústria cultural incentivou a alfabetização da população, né? Então lembram que eu falei que em algum outro vídeo que com a invenção da imprensa por Gutenberg, né? Eles começaram a imprimir bíblias e as pessoas começaram a querer ler aquilo e tal, né? As pessoas mais começaram a ter acesso à alfabetização. Isso, claro, uma coisa super positiva. Uma outra coisa é que a indústria cultural pensada pela escola de Frankfurt, eles assim falam que as pessoas que consomem os produtos culturais de massa, eles são assim, não são muito civilizados, digamos, né? Assim, então, os produtos culturais de massa sempre são assim, com muita emoção, com muito sentimento muito aflorado, coisas assim, meio estereotipadas, talvez, né? Mas os integrados estão dizendo, olha, as pessoas que têm menos conhecimento escolar, eles têm seu próprio senso do que é trágico, do que é heróico, o que é moral, tudo isso. Então, segundo os integrados, né, a escola de Frankfurt, ela está sendo muito elitista, porque ele diz, olha, só a gente que sabe o que é realmente o sentimento, se o sentimento não pode ser algo assim exagerado, essas coisas assim. Outra questão que refuta a ideia lá da escola de Frankfurt é a ideia de que a indústria cultural ela serve ao capitalismo. Daí os integrados vão rebater com o seguinte
com a seguinte questão, né? Que existe cultura de massa também na China e na China comunista e na Rússia, na época que ela era comunista também. Então, como assim, né? Então, se ela é a favor do capitalismo, do burguês, como que a cultura de massa também estava presente em países ditos comunistas, né? Esse é o argumento. A outra questão do excesso de informação sobre o presente é que cabe a gente lembrar, né, ali os integrados lembrarem que antes da indústria cultural, não só as pessoas não tinham consciência histórica, né, consciência do passado, como também não tinha informação nenhuma, né, nem o presente nem o passado. Então, a indústria cultural permitiu que as pessoas passassem a ter alguma informação, né? Eu tô com um probleminha aqui no foco da minha câmera. Bem, vamos tentar então virar aqui para eu continuar, então. Bem, então a escola de Frankfurt, ela dizia que as pessoas não tinham acesso, né, os trabalhadores não tinham acesso à verdadeira arte, né? E os integrados, eles vão dizer o seguinte, que eles não tinham contato com a verdadeira arte e com nada também, né? Sem nenhuma outra opção. Então, a indústria cultural dá essa opção ao trabalhador a ter acesso a, pelo menos, algum tipo de arte, nem que seja a arte de massa, né? E eles refutam também a outra ideia de que há ali um excesso de informação e que isso seria prejudicial. Aí daí os integrados falam, bem, mas não é possível que uma grande quantidade de informação, pelo menos alguma coisa, não se transforme em conhecimento, né? Então eles também vão lá sempre refutando a escola de Frankfurt. Bem, sobre uma coisa que a indústria cultural falava também é que os programas de televisão tinha muito assim coisas, existem ainda, né, programas que são violentos, programas que são que assim passam assim a parte mais cruel, mais sádica, erótica, coisas assim, né, do ser humano. Mas os integrados vão lá refutar dizendo, olha, desde que o mundo é mundo, né, as multidões sempre amaram, né, os circos, os gladiadores, os enforcamentos, né, as bastilhas. Então, essas questões, assim, sempre atraíram muitas pessoas, né, então, a gente olhando para a história, a gente pode até concordar com os integrados, né. Uma outra questão é que a escola de Frankfurt diz que há um desrespeito às culturas regionais quando acontece a homogeneização cultural. Mas aí os integrados vão dizer o seguinte, que há sim essa homogeneização cultural, mas que ela é positiva, porque ela traz uma identidade nacional, né? Cria uma identidade para o país. Isso seria bom, né? Isso é um fio condutor que ligaria a todos, né? Uma outra ideia é que a indústria cultural, segundo a escola de Frankfurt, ela desmobilizaria o trabalhador, né? Faria com que ele não pensasse a respeito da sua própria condição de trabalhador. Mas os integrados vão lá refutar e dizem o seguinte, olha, em muitos lugares pelo mundo, a indústria cultural favoreceu movimentos revolucionários, né? Então, como que ele só serve para coisas ruins, né? Se vocês concordam em movimentos revolucionários, também serviu para isso, né? Então, os argumentos dos integrados vão lá questionando a escola de Frankfurt.
Sobre a ideia de que o produto cultural deve agradar o consumidor, os integrados não veem nada de errado nisso. Ele é um produto e ele, como produto que vai ser consumido, tem que agradar o consumidor mesmo, né? Então ele não vê nenhum problema nisso. Outra ideia também é sobre a questão de que a indústria cultural incentivou a alfabetização para que esses trabalhadores fossem capazes de entender o discurso burguês, né? Mas os integrados vão dizer, bem, mas depois de alfabetizado, além do discurso burguês, ele vai poder ler qualquer discurso, né? Então isso é um grande ponto aí dos integrados, certo? Daí no próximo a gente vai ver os estudos culturais. Tchau, tchau.